Olá, que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui para mais um vídeo e eu gostaria de falar com você que está acompanhando pelo YouTube e você também que nos acompanha pelo Facebook. Nós vamos colocar esse link também no Facebook para que as pessoas elas possam acompanhar. Eu vou ler para você uma conversa que eu tive através do Facebook com uma jovem, né, do Força Jovem Universal. Lembrando que nos nossos vídeos nós denunciamos a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Porém, em momento algum, e é bom que se diga isso, nós partimos para a violência. Aliás, nós repudiamos qualquer tipo de violência, seja ela contra quem for. E nós, quando denunciamos a hipocrisia da cúpula da instituição, as nossas denúncias elas ficam no campo das ideias e daquilo que nós entendemos que é uma exploração da fé, uma exploração da boa consciência ou da inocência das pessoas. E tem alguns pontos, por exemplo, o uso do trabalho escravo, que é realizado pelos jovens, pelos obreiros, evangelistas e membros da instituição. Também denunciamos as heresias que existem na instituição. Podemos dar o exemplo agora dessa situação da arca, que eles fazem uma grande manipulação com a arca, que está lá em Jeremias 3,16, e nós já fizemos vídeos sobre isso. Denunciamos também o enriquecimento ilícito, usar o dinheiro dos dízimos e das ofertas para outras finalidades. Denunciamos, por exemplo, a prática da vasectomia que é feita em jovens que são tirados da escola, do trabalho, e esses jovens ficam na instituição por anos e depois eles são dispensados, mandados embora, sem absolutamente nada. Então, as denúncias, elas sempre estão ligadas a esses fatores. E por isso nós estamos criando a Associação João 9, para que possamos, dentro do campo das ideias e também no campo jurídico, enfrentarmos e combatermos toda essa exploração da fé e da inocência das pessoas. Então, nesse diálogo que eu tive, nessa conversa que eu tive com essa jovem, uma moça do Força Jovem Universal, eu vou só falar o primeiro nome dela, Fernanda, ela é de São Paulo, e me parece ser uma jovem, né, pela foto dela, está com a camisa do Força Jovem, e ela entrou em contato comigo através do Facebook. Então ela diz assim: boa noite, senhor Alfredo. Não estou aqui defendendo
a igreja, nem nada. Mas me diga, o senhor passou 30 anos lá dentro e depois que sai, faz essas acusações? Não dá para entender. Bom, sobre isso nós já fizemos vídeos explicando por que ficamos 30 anos e por que agora estamos fazendo as denúncias. Ela diz, não dá para entender. Desculpe, mas se o Senhor se diz ser tão de Deus, por que até um título de bispo carrega? Por que então julgar e acusa os outros? Bom, eu já falei também sobre o título, não me importo com o título. Aliás, esse título de bispo, para mim hoje, é mais um apelido do que uma função, porque não tenho igreja e não tenho nenhuma denominação, e as pessoas podem ficar à vontade, me chamar de Alfredo, de irmão, de Paulo, de bispo, como elas quiserem. E ela fala também que por que está a julgar e acusar os outros? Você fez uma página só para criticar a igreja? Bom, nos meus vídeos, eu sempre faço questão de iniciar os vídeos com a seguinte frase: estamos aqui para denunciar a hipocrisia da cúpula. O que é a cúpula? Cúpula são aqueles que estão no topo da pirâmide. E principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Eu deixo bem claro isso, na pessoa do Bispo Macedo. Porque eu sei que muitos que estão abaixo da pirâmide, na base da pirâmide, como jovens, como a Fernanda, obreiros, evangelistas e até alguns pastores e esposas, eles estão ali e fazem as coisas até bem intencionados. O problema é que lá em cima, na pirâmide, a intenção não é boa. A intenção sempre é manipular as pessoas e arrancar o máximo de dinheiro das pessoas. Então, Fernanda e todos aqueles que assistem os vídeos, não confunda Igreja de Cristo com denominação. E não se sinta ofendido quando nós aqui trazemos as verdades da cúpula da instituição. Então, ela continuou: Deus deixou o seguinte mandamento: amar uns aos outros como a si mesmo. Se nem o Jesus julgou nós, por que o homem de carne vai julgar, acusar alguém? Então ela esquece que Jesus foi um homem, enquanto na terra, né, fazendo ali o seu trabalho, o seu ministério, ele condenou veementemente a hipocrisia dos fariseus, dos religiosos daquela época. Então a gente já observa aqui uma falta de conhecimento bíblico, de entendimento bíblico. Bom, eu não respondi ela, eu não respondi absolutamente nada a ela com essa mensagem. Aí ela continuou mandando mensagens. Deixa eu achar aqui as outras mensagens dela. E eu vou continuar lendo para você. Então ela continuou mandando as mensagens. Ela mandou uma outra mensagem que diz assim:
tantas igrejas religiosas, ou tanta igreja, religiões, fazem coisas terríveis por aí, e você só critica a iurde, o prato onde comeu? Bom, por que nós denunciamos a cúpula da Universal? Primeiro, porque nós estivemos lá por quase ou mais de 30 anos. Então nós conhecemos, nós sabemos o que estamos falando. Nós não tivemos e não temos conhecimento dos bastidores e da cúpula de outras denominações, embora saibamos que eles seguem o mesmo caminho. E quando nós falamos da cúpula da iurde, nós estamos falando praticamente de todas, porque a iurde é a mãe dessas igrejas, chamadas igrejas, entre aspas, denominações que seguem fazendo a mesma coisa. Bom, aí ela fala do prato onde comeu. Lembre-se de quem era você quando chegou lá. Volte ao tempo. Lembre das pessoas que te ajudou. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui, muito importante. E pelo jeito aqui ela é uma jovem. O que acontece com os jovens quando entram na instituição Igreja Universal do Reino de Deus? Eles entram com 15, 16 anos e muitas vezes já são colocados como auxiliares. E são tirados da escola, tiram eles da escola. Não deixam eles terem uma profissão. Depois eles se tornam auxiliares. E aí se tornam pastores. Isso muito rápido. E quando chega a idade de 22, 23 anos, eles casam. E antes de casar, muitos fazem vasectomia. Então veja só a situação desses jovens. Eles largam os estudos, largam a família, eles não têm uma profissão, eles fazem vasectomia e ficam na instituição por 20 anos, por exemplo, ou por 30 anos. Quando eles chegam aos 30, 40 anos, a instituição simplesmente, por algum erro, por alguma razão, pode até ser por um erro, simplesmente os manda embora, sem estudo, sem profissão, sem poder ter filhos. E em muitos casos, a instituição não paga nem o IRS desses pastores. Ou seja, nem para se aposentar, o sujeito pode. Ele não tem mais mercado de trabalho. E as esposas, pior ainda. Porque a esposa, depois que ela tem 40 anos, a mulher, por exemplo, ela também largou o estudo para se casar com o pastor. Ela não pagou o IRS dela. Ela agora está casada com um homem que não pode lhe dar filhos. Ela abandonou a família. Então você veja o que essa instituição tem feito para a sociedade. Veja o que o Bispo Macedo tem feito para a sociedade, para o Brasil. Se nós seguirmos as doutrinas do Bispo Macedo, a sociedade acaba, a humanidade acaba. Por quê? Porque ele é a favor do aborto. Ele é a favor do aborto. Já disse isso abertamente. E depois, ele ainda manda e obriga a os pastores fazerem vasectomia. Então veja só, a situação
dos jovens nessa instituição. E esse é um dos grandes motivos por que nós denunciamos. Aí ela diz assim, Deus abençoe, boa noite. E eu não respondi. Aliás, só mandei um sinal de positivo. Aí ela disse, é isso que o senhor tem a dizer? Ela não ficou satisfeita. Tenho certeza, se eu tivesse uma crítica sobre a IURD, o senhor iria querer saber de tudo. Mas como falei a verdade, né? Mas Deus te abençoe e que te dê tempo de salvar essas pessoas. Porque nessa vida, nesses tempos que estamos vivendo, temos que focar na salvação das almas que estão se perdendo. E o grande problema dessas pessoas que estão na instituição, principalmente na Universal, elas pensam que estão salvando almas, quando na verdade elas estão fazendo proselitismo. Elas estão apenas levando pessoas para uma instituição que se mostra uma instituição religiosa, mas que na verdade é uma empresa. Então, aí o que eu fiz? Eu mandei um vídeo para ela do Bispo Macedo, aquele vídeo do Bispo Macedo a favor do aborto. Mandei esse vídeo para ela. Aí ela continuou falando, ela diz, e não ficar querendo maus olhos dos outros, ver o outro cair. Jesus está voltando. E ali tudo isso fica para trás. Aí o que eu fiz? Mandei um outro vídeo para ela, mandei aquele vídeo do Marcos Pereira, o bispo Marcos Pereira, que agora é candidato a deputado federal, onde ele tem uma conversa com o Joesley Batista, da Friboi, onde ali eles falam da propina, quanto que o Marcos Pereira já tinha recebido e quanto que faltava receber. E mandei a frase para ela assim, Deus continue lhe abençoando. Né? Aí ela continuou, não quero olhar os erros e defeitos dos homens, porque eles são falhos. Olhe somente para Jesus, pois é dele que vem a salvação. Então, ela continua falando que olha somente para Jesus, pois dele que vem a salvação. Você também tem erros, não tem? Claro. Aliás, já assumi publicamente os meus erros. Aí ela diz, então deixa de julgar e cuide da sua salvação. Os dízimos e as ofertas têm um destino sim, e sei para onde vão. Vejo as novas igrejas e os trabalhos que fazemos lá dentro crescendo. Você vê que a pessoa, ela fica tão cega e ela é manipulada de uma tal forma que ela não consegue perceber para onde vão os dízimos e as ofertas. Porque ela fala aqui dos trabalhos e das igrejas que são abertas, mas os obreiros, os jovens e os evangelistas sabem muito bem que quando se tem que fazer uma campanha, quem paga essa campanha são os obreiros, são os jovens. Eles sabem muito bem que quando tem que reformar uma igreja, quem reforma e paga a reforma são os obreiros e os jovens. Eles sabem muito bem que quando tem que fazer uma obra social, quem paga essa obra social são os jovens, são os obreiros. E que o dinheiro não vai realmente para onde tem que ir. A finalidade, ela é mudada.
há um desvio de finalidade. Então eu mandei um outro vídeo para ela. Ela disse, engraçado, né? Aí eu mandei um outro vídeo, onde eu coloco o áudio do pai do menino Lucas Terra, que era também um jovem, um adolescente de 14 anos, que foi amordaçado e queimado vivo por bispo e pastor da instituição que há 17 anos o bispo Macedo vem pagando advogados para defender esses pastores que ainda estão na instituição. Então mandei o vídeo. Aí ela continua dizendo, a macumba o povo dá dinheiro, jogam no mar, e vocês não falam nada. Então aqui ela fala que nós não falamos nada da macumba, e a macumba, o povo dá o dinheiro, joga no mar e vocês não falam nada. Na casa do Papa, dinheiro escondido e ninguém diz nada. E ela fala agora do Papa. Primeiro fala da macumba, depois fala do Papa. Aí eu comecei a responder ela. Eu disse assim, você é jovem e o tempo vai lhe mostrar. Disse para ela, você é jovem e o tempo vai lhe mostrar. Aí ela diz, sou jovem, mas já aprendi muita coisa. E se você quisesse o bem das pessoas, não estaria enchendo elas de maus olhos. Esses maus olhos que ela cita aqui é o que os líderes falam para os jovens. Não, e falam para os obreiros também, você não pode ter maus olhos. Aliás, esse é um argumento para que as pessoas não olhem para os erros dos líderes. Os líderes evangélicos, principalmente, e na instituição Igreja Universal do Reino de Deus se usa muito isso, maus olhos, justamente para você não olhar para os erros, para você ficar com medo de olhar para os erros, e você começa a se culpar. Você, quando vê o pastor cometendo um erro, ou o bispo, por causa dessa manipulação do maus olhos, você acaba acreditando que o problema está com você. Que o problema está com você. Aí eu disse para ela, já tive a sua idade e fui assim também. Aí eu perguntei, você assiste os vídeos? Perguntei para ela, você assiste os vídeos? Aí ela me fez a seguinte pergunta, me diga, e sua vida hoje, como está? E este vazio que você sente dentro de você? Então ela faz essas duas perguntas. Me diga a sua vida hoje como está. E isso também é influência da cúpula. Porque o que eles falam? Que se a pessoa sair da instituição, o casamento dela vai acabar, ela vai voltar para os vícios, ela vai voltar para as drogas, para o álcool, ela vai virar uma mendiga, porque é isso que eles ficam esperando. A cúpula da instituição fica esperando isso, que alguém saia e essa pessoa fique totalmente desorientada, volte a praticar todas as coisas erradas que faziam antes, e às vezes até outras piores. E aí, se acontecer alguma coisa com essa pessoa, um acidente, uma doença, ou a separação do casamento, eles pegam isso e dizem, tá vendo? Aconteceu isso porque ele saiu, porque ela saiu. Então eles ficam torcendo realmente para que quem sai, ou para quem saiu, aconteça realmente alguma coisa de ruim com aquela pessoa. Eu me lembro até daquela passagem bíblica de Paulo, que foi mordido por uma víbora,
E todos ficavam esperando que ele inchasse e viesse a morrer. E não aconteceu nada com ele. Por quê? Por que eles pensam assim? Principalmente os jovens da instituição. Porque isso é colocado na cabeça deles. E por isso muita gente tem medo de sair. Porque acredita realmente que se sair, tudo vai dar errado. Eu recebo mensagens de obreiros, de membros, de evangelistas, de jovens, de pastores, de esposas, que tem isso dentro da cabeça deles. Que se eles saírem, realmente, tudo vai dar errado na vida deles. E muitos não saem por causa desse medo. Aí ela diz, mas e como que está a sua vida hoje? E esse vazio que você sente dentro de você? Como se eu tivesse realmente algum vazio dentro de mim, né? Eu disse, estou feliz agora. Aliás, antes eu era escravo. E é verdade. É claro que hoje eu não tenho as condições econômicas que eu tinha antes. Não frequento os lugares que frequentava antes. Hoje eu trabalho como uma pessoa comum, como qualquer outro trabalha. Não tenho nenhum bem, inclusive até a gente posta às vezes algum vídeo dentro do carro e já falaram assim, que carrão, eu não tenho carro, nem carro eu tenho. Aquele carro que eu uso é um carro de trabalho, não é meu, é um carro de trabalho que eu uso para trabalhar. Financeiramente, não tenho as condições nem de perto do que eu tinha antes. Mas em termos de felicidade, liberdade e a maneira com que eu vejo hoje o Evangelho é totalmente diferente da que eu via antes. Porque na cabeça de muitos jovens, evangelistas, obreiros, só existe vida dentro da instituição, e isso é mentira. O que existe ali é uma escravidão. O que existe ali dentro é uma escravidão, é uma pura ilusão. É uma pura ilusão. Aí ela diz, aí ela não acredita, ela diz, será mesmo que está feliz, querendo o mal das pessoas assim? Que mal que nós estamos querendo das pessoas? Se nós estamos hoje enfrentando uma instituição poderosa economicamente, poderosa politicamente, poderosa em termos de mídia, de manipulação das pessoas, sem nenhum recurso. Como o Natan também falou no vídeo dele, que ele fez, um ao vivo que ele fez, nós recebemos vários processos, quase 100 processos cada um. E sem nenhum advogado para nos defender, e sem recursos financeiros. O que aconteceu foi que apareceu um homem chamado Dr. Ricardo Marins, que se ofereceu para nos defender gratuitamente. E durante esses 2 anos e tal, tem feito isso. Agora imagina, como que isso é possível se não tivesse aí a mão de Deus? Aí eu faço algumas perguntas para ela que ela não responde. Primeiro eu perguntei para ela assim, você acha correto o Bispo Macedo ter um banco? Sim, porque o Bispo Macedo tem um banco chamado Banco Renner. Ele tem 49% desse banco. Ele comprou esse banco porque a Dilma
liberou a compra desse banco como se ele fosse um investidor estrangeiro. A Dilma autorizou, para você ver como eles usam a política. E o Bispo Macedo, ele tem tentado comprar 100% desse banco. Aí ela não respondeu, ela disse, desculpa, mas não foi isso que o Senhor Jesus deixou na terra. Aí eu faço outra pergunta. Você acha correto, enquanto o povo sacrifica na fogueira santa, o Bispo Macedo compra em Miami um apartamento de mais de 9 milhões de dólares? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Em 2016, em novembro, quer dizer, todos os obreiros evangelistas, jovens, todo mundo fazendo sacrifício, e o Bispo Macedo então comprou um apartamento de mais de 9 milhões de dólares naquela torre em Miami, na Porsche Tower, um lugar só de milionários. Isso está documentado. Isso não é fake news, não. Essas notícias, elas não são fakes news, não. Estão documentadas. Existem provas disso. Ela diz, você diz isso, sacrifício é sangue, ninguém é obrigado a nada. Aí ela diz, creio que você já foi abençoado. Aí ela continua, creio que você já foi abençoado. Agora, errou e saiu e está julgando? Eu respondo, perguntei se acha correto. Você acha correto o bispo Marcos Pereira receber propina do Joesne Batista, dono da Friboi? Que isso também está lá, ele está sendo investigado por isso. E ele vai pagar por isso. Porque existem provas de que ele recebeu propina. Áudio dele conversando com o Joesne Batista. Não é fake news, não. É fato. Aí ela, você, acho que ela quis dizer, você só sabe julgar. Por que não ora por ele? Aí ela já começa, por que você não ora por ele? Agora me dê licença. Aí eu falo do que vi e sei. Aí ela diz, tenho muitas coisas para fazer do que ficar aqui ouvindo o Senhor. Querer sujar meus olhos e coração. No fim, todos colhem o que planta. Aí eu disse para ela, você que entrou em contato comigo e não eu com você. Aí ela só quis ajudá-lo, mas vi que não adianta. Então ela, na cabeça dela, ela está querendo me ajudar. Imagine só. Só quis ajudá-lo, fique com Deus e que ele tenha misericórdia de você. Tenha um bom dia. Aí eu disse, misericórdia de todos nós. Ela, sim, de todos nós. Fique em paz. Então você veja a situação dos jovens dessa instituição. As pessoas, elas não conseguem perceber que no Brasil existem duas coisas paralelas que estão acabando com a nação. É a corrupção na política e a corrupção também na religião, principalmente nos evangélicos, desses que se dizem evangélicos. Então existe a corrupção,
o enriquecimento ilícito que os políticos praticam, isso com dinheiro público, e existe também a corrupção, enriquecimento ilícito que os líderes religiosos praticam. E a outra situação, existe um fanatismo político dos dois lados, nos dois extremos. O fanatismo político. E existe também um fanatismo religioso, também nos dois extremos. De muitos que estão dentro desse sistema religioso e que estão totalmente cegos, e também um fanatismo religioso do outro lado, de muitos que saem e que alimentam dentro de si um ódio contra, às vezes, uma pessoa ou contra algumas pessoas. Volto a repetir que as nossas denúncias, elas não se baseiam em ódio contra A, B ou C. Se você falar em fome e sede de justiça, sim. Mas nós nunca estamos aqui alimentando qualquer tipo de ódio, qualquer tipo de violência, não, ou qualquer tipo de fanatismo. Observamos muitas vezes que as pessoas querem fazer de nós um líder religioso. E eu já falei em vários vídeos, e a pessoa pode procurar lá, que nós não queremos ser líderes religiosos de ninguém. E às vezes pensamos que a pessoa, e já falei isso, que elas querem se tornar escravas novamente. Elas querem uma mesma instituição como elas tinham antes, só que com uma outra placa. Assim como eu observo também que existem pessoas que mandam denúncias para a gente, mas elas não querem sair da instituição que elas estão, elas querem que a instituição mude. E eu tenho dito para elas que a instituição não vai mudar para melhor, vai mudar para pior. Porque cada vez mais aqueles que estão abaixo da pirâmide serão escravizados, serão mais escravos, serão mais, como se diz, cobrados, mais exigidos. Não vai mudar para melhor. Não espere você que vai mudar para melhor. E você não espere que sejamos um outro Edir Macedo, que sejamos um outro Valdemiro, que sejamos um outro R.R. Soares, um outro Silas Malafaia, um outro Agenor Duque. Não é essa a nossa intenção. Nós queremos, e o Natan já deixou isso claro, o doutor Ricardo Marins também já deixou isso claro. Temos o Davi, temos o Adriano, temos o Palhaço Cristão, temos o Marcelo Roque. Então você observa que esse movimento que existe é um movimento para libertar as pessoas, não para tirá-las de um cativeiro e colocá-las em outro. Por isso que tudo que nós fazemos aqui e nos vídeos, é você que decide se você vai acompanhar ou não. Por exemplo, nós temos pedido a contribuição para essa primeira fase da implantação da associação. Mas as pessoas, elas fazem de livre e espontânea vontade, se quiserem fazer. Nós não estamos prometendo
bênçãos, não estamos prometendo portas abertas, estamos prometendo sim que a instituição, a associação João 9 vai lutar ao lado das pessoas que são vítimas desse sistema religioso. Assim também como nós, quando apresentarmos aqui os candidatos a deputado federal, estadual, nós não vamos obrigar você a votar nos candidatos. Não, o voto é seu, é soberano, é seu. Quando você entra ali na urna, você não pode nem levar o celular, nem o celular você pode levar, porque aquilo ali é um momento seu, de cidadania. Você não tem que dar satisfação do seu voto para ninguém, nem para bispo, nem para pastor. É algo seu, somente seu. E você faz com o seu voto aquilo que você bem entender. Porque o que fizeram dessas instituições, igrejas, chamadas igrejas, eles fizeram um curral eleitoral. Antigamente tinha o voto de cabresto, agora tem o voto de aprisco. Antigamente eram os coronéis, agora são os líderes religiosos. Então, nesse feriado de 7 de setembro, em que o Brasil comemora sua independência, mas será que realmente o povo é independente? Será que você, meu irmão, minha irmã, você faz o que realmente você quer? Ou o que você acha correto? Você analisa primeiro o que você está fazendo? Ou você faz por impulso, porque o pastor mandou, porque o bispo mandou, porque o líder mandou? Então, nós fomos chamados para a liberdade. Para a liberdade. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Que Cristo nos libertou. Então eu desejo a todos aí um ótimo feriado e um final de semana maravilhoso. Junto com a sua família. Aproveite a sua família. Aproveite a sua família. Dê valor à sua família. Tá bom? Fiquem todos na paz. Um forte abraço.